Olá, amigos! E retomando o nosso assunto sobre campos morfogenéticos ou mórficos, falaremos hoje sobre a ressonância mórfica, que seria como que os seres poderiam acessar esses campos aparentemente invisíveis de ondas eletromagnéticas que estão aí disponíveis no éter, como se fossem nuvens que não dependem nem de tempo e nem de espaço para existirem ou serem acessadas. Vamos ver? Me diga aí, você acha que eu, você, qualquer um nesse planeta poderia captar um aprendizado aparentemente do nada, assim, só pela necessidade? Pois é, nesse vídeo falaremos sobre ressonância mórfica e como ela tem sido observada no comportamento de populações e grupos. E aí você me pergunta, Raete, o que isso tem a ver com espiritualidade? E eu digo para você que tem tudo a ver, tem tudo a ver com a abertura da nossa visão para além daquilo que aparentemente não é palpável. E isso possibilita, sim, um entendimento melhor das questões da espiritualidade que nós tanto tratamos. E aqui no nosso vídeo, não nos deteremos simplesmente em conceitos científicos, mas traremos dois experimentos que não são oficiais porque não foram registrados. E aqui nós vamos tratá-los como experimentos lúdicos, que seriam demonstrados a seguir para que você veja e tire as suas próprias conclusões. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos em uma jaula e no meio dela havia uma escada com bananas no topo. Sempre que um dos macacos subia as escadas, os outros recebiam uma ducha de água fria. Assim, após algum tempo, qualquer um que tentasse pegar as bananas subindo as escadas, os outros macacos começavam a atacar. Depois disso, nenhum macaco se atrevia a subir, apesar da grande tentação. Então, os pesquisadores trocaram um dos macacos por um outro de fora. E, naturalmente, a primeira coisa que o novo macaco fez foi subir as escadas. E aí, sempre que ele tentava chegar às bananas, era atacado pelos demais. Então, ele parou de tentar, mas sem entender o porquê de os outros reagirem daquela forma. Os cientistas, então, trocaram mais um dos antigos macacos por mais um novato. E aconteceu a mesma coisa. Inclusive, o primeiro macaco substituído também atacava. Aos poucos, os pesquisadores foram substituindo todos os macacos antigos. Substituíram por novos macacos que nunca haviam experimentado o banho frio. E aí, o resultado foi um grupo de macacos que nunca havia experimentado a água fria, mas que continuavam batendo naquele que tentasse alcançar as bananas. Se fosse possível perguntar aos macacos por que eles atacavam, certamente eles diriam: "Não sabemos, sempre foi assim." Isso lhe parece familiar? Repetir um comportamento sem saber o porquê exatamente? Bem familiar, não é? E vamos para o nosso segundo exemplo, o nosso segundo experimento não registrado, porque só é experimento quando é registrado como pesquisa. E você vai encontrar algumas versões dessa história de formas diferentes. Eu trago aqui de forma lúdica para que a gente veja, analise e possa compreender essa mecânica da ressonância mórfica. E aí você tira as suas próprias conclusões, ok? Imagine 2 pequenas ilhas povoadas pela mesma espécie de macacos, a ilha A e a ilha B. Na ilha A, um dos macacos, depois de muitas tentativas, descobre uma maneira mais eficiente de quebrar os cocos e beber a água e comer a polpa. E aí, por imitação, os outros macacos observam e tentam imitá-lo, fazendo isso da mesma forma. E aí, um grande número deles começa a fazer
aquela mesma atividade, aproveitando bem o coco. E aí vai crescendo esse número de repetidores, até que chega ao 100º macaco. E aí, após o 100º macaco, quer dizer, depois de uma centena deles, um grupo considerável naquela população, após o 100º macaco aprender também a técnica por repetição, inexplicavelmente, espontaneamente, surge na ilha B o mesmo aprendizado, o mesmo entendimento em um dos macacos. E os outros macacos da ilha B começam também a quebrar o coco de forma mais eficiente para aproveitar tanto a água como a polpa. E é interessante registrar que não havia nenhuma comunicação entre os macacos da ilha A com os macacos da ilha B. Eu imagino que você já deve ter aí tirado as suas próprias conclusões, não é? Mas a gente observa que tanto os 5 macacos da jaula que repetiam o comportamento, como os macacos das 2 ilhas que tiveram aprendizados sem nenhuma comunicação entre si, a gente pode ilustrar como sendo uma espécie de consciência coletiva, como alguma coisa que ressoa entre esses grupos, entre essas populações. Essa consciência coletiva, esse ressoar, seria a ressonância mórfica, que seria a transmissão desse conhecimento entre grupos, através dos campos mórficos, que a gente pode entender como estruturas não palpáveis. Seriam como nuvens disponíveis que estariam ali dispostas, como se fossem programações, como se fossem softwares que a qualquer tempo podem ser acessados. Esses espaços invisíveis de ondas eletromagnéticas podem nos ligar a uma determinada área ou assunto. Amigos, imagina que se a gente pode acessar esses campos mórficos para uma habilidade, para um entendimento, a gente também acessa campos mórficos nos trabalhos de terapias que hoje são consideradas até como ferramentas do novo tempo, como é o caso aí da constelação familiar, do Theta Healing, da energia Selk, Reiki, e você vai ver muito mais. Tanto você poderá dispor dessa fonte de conhecimento, dessa condição que está disponível no éter para as suas habilidades do dia a dia, para suas ferramentas de terapia, como também para compreender a infinitude dos universos, a grande e complexa engrenagem que é toda a estrutura da criação da fonte criadora, de toda a vida que há nas inúmeras dimensões que independem de espaço e de tempo, muito parecido mesmo com o conceito do campo mórfico, da ressonância mórfica. A gente fala muito isso na espiritualidade, não é? Que as questões das dimensões, da infinidade da vida, dos universos, dos inúmeros planos, elas estão para além do espaço e do tempo que a gente compreende aqui. Porque para além dessa realidade, o tempo não é como a gente vê aqui. O tempo nem existe. Intrigante, né? E para que mais pessoas possam acessar aí a ressonância mórfica desses conhecimentos, se você está gostando desse conteúdo, deixa aqui o seu like, se inscreva, compartilhe, é tudo gratuito. E aí possibilita que esse assunto, que é tão separado nos nossos meios, tanto científicos como espirituais, possa ser associado e a gente possa enxergar ele de outra maneira, juntinhos. Amigos, e você sabe que existe muito mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode identificar. E desconsiderar as verdades espirituais e amplas da amplitude de vida dos seres, de universos em diversas dimensões
e que não fizeram parte da nossa educação ao longo de milênios, isso nos foi meio que negado, é desconsiderar os próprios avanços da nossa ciência. E eu espero que logo, logo isso seja tão intrigante para tantos quanto é para mim e para você. Quem sabe, quando atingirmos o 100º macaco, e fazendo aqui uma apologia, quando a gente atingir um quantum suficiente de pessoas que despertem para essas questões, esse entendimento possa ser massificado, quer dizer, possa ser absorvido, captado pela maioria. Assim seja. E vamos já fazer a nossa oração e a nossa água fluidificada. Antes, porém, eu recomendo que você dê uma olhadinha aqui na descrição, nos links dos canais parceiros, que tem sempre uma boa dica, um momento especial que podem te ajudar aí no teu dia a dia. E um abraço especial para Cristal, no Cristal Sol, Lua e Estrelas, a Cris da Energia Selk e a Cris do Café com Ciganos. Vá lá! Amigos, a água fluidificada é sempre um veículo, um auxiliar no seu processo de equilíbrio e de cura. Utilize-a bem. Não deixe de fazer o seu tratamento médico, mas faça essa prática. Exercite as suas habilidades, a sua força magnética. Conte com a fonte criadora, com a espiritualidade amiga, que com certeza te acompanha e te auxilia. E se você precisa dessa egrégora, da minha energia, das minhas palavras, eu estou aqui disponível no vídeo e você pode acessar quantas vezes você quiser, ok? Vamos lá? Solicitando a amorosa permissão do nosso Mestre Jesus, governador de todo esse universo, iniciamos esse momento de oração e de fluidificação de nossas águas. Todos que agora estão conectados, que se debruçam, mesmo que seja sem as mãos, apenas com a mente, sobre suas águas, que a força magnética e superior da fonte criadora seja como um bálsamo que atravessa todos os filtros da espiritualidade amiga das nossas mãos e penetra nesse fluido maravilhoso que é a água. Que possamos aqui obter todo o elemento, substância necessária para aumentar o nosso sistema imunológico, fazer o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual mais forte e mais profícuo. Que tenhamos a força que vem de toda a organização celeste e que essa fonte magnética se expanda agora por todo o planeta Terra, encontrando todas as pessoas que dela necessitam. Aquelas que estão em hospitais, que estão em seus leitos, as famílias que estão pesarosas, aos corações sofridos, aos emocionais abalados, as pessoas de modo geral, aos animais, às plantas. Nesse momento, que essa força magnética, como uma névoa suave, branca, dourada, esteja por todos os ambientes, em todos os lugares. Que todos sejam amparados, confortados e acolhidos. E que tenhamos sempre a esperança de que dias e momentos melhores são produzidos pela nossa força, pela vontade que está conectada à fonte criadora. Com o coração agradecido, damos por encerrada essa oração, agradecendo ao Mestre, ao nosso Senhor Jesus, por esse momento tão abençoado. Graças a Deus. Sempre uma delícia estar com você aqui. Um grande abraço e até a próxima!